Jornal Próxima Parada, agradecimentos, Diário do Transporte, o blog Ponto de Ônibus. E, Revista do Ônibus, a sua parada obrigatória. Boa noite. Numa semana conturbada, e com feriadão de independência, recebemos uma grande surpresa, até um tanto especial. O Grupo JCA e a Aviação Águia Branca estão se unindo e formando a Bus CO, e nessa edição, você vai conferir todos os detalhes dessa parceria. E você vai ver também. Motoristas e cobradores da capital paulista ameaçam greve para o próximo dia 22. A JTP Transportes, de Bragança Paulista, abre vagas para motoristas com no mínimo 2 anos de experiência. A Companhia Coordenadas de Transportes, lá de Minas, faz um teste com um Marco Polo Torino trucado vindo de Florianópolis. Ainda em Minas, um ônibus foi incendiado, a mando de detentos, de penitenciária de Contagem. Em São Paulo, um motorista da Guimatur, que passou mal ao volante, foi socorrido por passageiros, que evitou um estrago maior. Motoristas, cobradores e demais funcionários do sistema de ônibus da capital paulista decidiram em reunião na tarde de ontem, quinta-feira, 10 de setembro de 2020, os próximos passos da campanha salarial que pode culminar em uma paralisação da categoria, no dia 22 de setembro. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial e em tickets, o pagamento de benefícios como o auxílio funeral, e a definição dos valores da participação nos lucros e resultados. De acordo com o Sindimotoristas, a entidade que representa a categoria, apesar de neste ano as empresas de ônibus se queixarem da queda do número de passageiros, a PLR reivindica e engloba um período, cuja maior parte é anterior à pandemia, entre maio de 2019 e abril de 2020. A pandemia começou a afetar a demanda de passageiros a partir do final de março, quando o governador João Dória decretou quarentena em todo o estado de São Paulo, a partir de 24 de março. Já sobre os salários, os profissionais apontam perda de poder aquisitivo por causa da inflação acumulada desde o ano passado. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Getúlio Vargas, a inflação acumulada dos últimos 12 meses é de 2,44%. A entidade trabalhista deve se reunir com o Sindicato dos Empresários de Ônibus na próxima terça, dia 15 de setembro, e uma nova assembleia deve ser realizada na quinta, dia 17, para discutir os resultados da reunião. Antes de uma eventual paralisação, o Sindimotoristas deve fazer ações em terminais de ônibus, como distribuição de uma carta aberta à população. As datas e previsões podem ser alteradas, de acordo com o andamento das negociações. Não só São Paulo, mas várias cidades ameaçam greve, como Maringá, que mostramos com exclusividade ontem aqui no canal. E lá em São Paulo, os motoristas estão em seus direitos, como condiz a lei. O Grupo JCA, que reunia empresas como Auto Viação 1001, Viação Catarinense e Viação Cometa, e o Grupo da Aviação Águia Branca, 2 gigantes rodoviárias, anunciaram oficialmente na manhã da última quinta, dia 10 de setembro de 2020, a união para a formação de uma joint venture. Será a Bus CO, que terá operação independente, e o foco na venda de passagens online. De acordo com nota oficial ao Diário do Transporte, cada uma das partes terá 50% de participação, e a conclusão do negócio depende da permissão de órgãos reguladores de concorrência. Ambas empresas continuaram atuando de forma independente, mas em parceria na cobertura da joint venture. Também não significa que uma empresa comprou a metade da outra, trata-se de uma união especificamente para esta nova empresa, a Bus CO. De acordo com o dicionário formal financeiro, joint venture é um acordo entre 2 ou mais empresas, que estabelece alianças estratégicas por um objetivo comercial comum, por tempo determinado. As companhias concordam em unir seus recursos para o desenvolvimento de um negócio conjunto, e dividem os resultados, sejam eles lucros ou prejuízos.
Os recursos oferecidos pelas empresas podem ser capital financeiro, matéria-prima, tecnologia, ou até mesmo mão de obra, conforme os termos das joint ventures. Ambas as empresas operam rotas de grande movimento no país, e concorrem em muitas delas, como que possui a maior demanda no mercado rodoviário, a Rio, São Paulo. Veja a nota na íntegra. Com um histórico similar de pioneirismo no transporte rodoviário de passageiros, e com o objetivo de explorar oportunidades no mercado brasileiro, o Grupo JCA e a Aviação Águia Branca se uniram para constituir uma joint venture, denominada BUCO. A nova empresa atuará na prestação de serviços de transporte terrestre interestadual de passageiros, dentro do Brasil, através de linhas regulares, e terá como canal principal de distribuição sua plataforma de vendas online, que comercializará somente passagens de ônibus, relativas aos mercados operados pela própria empresa. A BUCO será uma sociedade por ações de capital fechado, e será detida, direta ou indiretamente, pela JCA e pela Aviação Águia Branca, na proporção de 50% cada. O fechamento da operação ocorrerá após a obtenção das aprovações necessárias, incluindo das autoridades regulatórias e concorrenciais. A Companhia Coordenadas de Transportes iniciou nos últimos dias o teste do ônibus urbano trucado de 15 metros, modelo Marco Polo Torino 2014, equipado com chassi Scania K310. O veículo, que pertence à empresa Transol Transportes Coletivos com sede em Florianópolis, segue chamando atenção nas ruas de Belo Horizonte. O ônibus, que segue com a identidade visual do transporte coletivo de Florianópolis, segue com ar-condicionado desligado e as janelas abertas, como forma de renovar o ar no interior do coletivo, como determina o governo municipal. O teste segue a princípio na linha 664, Santa Cecília, Belo Horizonte. O período de teste em que o ônibus de 15 metros da Scania ficará em Belo Horizonte não foi informado oficialmente pela Companhia Coordenadas de Transportes. Ainda em Minas, um ônibus urbano que fazia a linha 5502C, Pousada Santo Antônio, Belo Horizonte, acabou sendo incendiado na noite da última quarta-feira, quando trafegava pelo bairro Jardim Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte. A ocorrência começou por volta de 9 da noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, mesmo apagando um incêndio que acabou atingindo a fiação local na noite de ontem, a corporação precisou retornar ao local na manhã de quinta, já que o fogo recomeçou em um dos pneus traseiros do coletivo. A Polícia Militar de Minas Gerais informou que 3 suspeitos renderam um motorista, mandaram que ele saísse do ônibus e atearam fogo. O bando disse que o ato era o cumprimento de uma ordem dada por detentos da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande Belo Horizonte. A empresa de ônibus, que vai assumir as linhas municipais em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a JTP Transportes, iniciou um processo seletivo para vagas em diferentes funções. A informação foi confirmada pelo Diário do Transporte, diretamente com a companhia que atualmente opera em Embu das Artes, na Grande São Paulo, e também vai assumir o transporte em Porto Velho, no estado de Rondônia. Foram abertas em Bragança Paulista oportunidades para cadastramento de motoristas e profissionais dos setores de fiscalização, administrativos e de manutenção. Os currículos devem ser enviados pelo site da empresa. Os interessados devem preferencialmente fazer o cadastro pelo site até hoje, 11 de setembro de 2020. Isso porque, até esta data, uma equipe da empresa estará realizando as análises e registros dos currículos, junto ao posto de atendimento ao trabalhador. Para o cargo de motorista, o processo seletivo, se o candidato for chamado, será em 2 etapas. Primeiro uma entrevista no Recursos Humanos, e depois um teste prático ao volante. A preferência é para profissionais que tenham experiência, de no mínimo, 2 anos na condução de ônibus urbanos. Como mostrou o Diário do Transporte, a empresa deve assumir os transportes em 3 de novembro, e os funcionários da atual operadora, Aviação Nossa Senhora de Fátima, serão aproveitados, mas, mesmo assim, haverá novas vagas, a necessidade de cadastramento de mão de obra, para uma reserva de currículos em caso de necessidade. Os ônibus novos que a empresa deve colocar no sistema já estão em fase de produção, na Marco Polo, no Rio de Janeiro.
Um motorista da Guimatur Turismo, que não teve a sua identidade revelada, acabou passando mal, perdendo a consciência e o controle da direção, quando trafegava pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em São Paulo, no quilômetro 294, entre Quintana e Tupã. O acidente ocorreu por volta das 8 da manhã de quarta, como informou a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo. O coletivo do modelo Paradiso G7200, equipado com chassi Scania K380 e B6x2, seguia viajando no sentido Quintana-Tupã, quando acabou atingindo o muro de uma casa nas proximidades de uma curva, nas margens da rodovia. Um dos passageiros que estava a bordo do ônibus, notou que o motorista da empresa seguia apresentando cenas de que estava passando mal ao volante, e com a colaboração de outros passageiros a bordo, retirou o motorista do volante. Quando o mesmo acabou assumindo direção do ônibus, ele conseguiu evitar um acidente de maior proporção. Apesar do susto, nenhum passageiro que estava a bordo do ônibus se feriu. A linha em que o ônibus fazia não foi informada. A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo esteve no local da ocorrência, assim como uma equipe da concessionária que administra o trecho. O motorista foi atendido pela equipe da concessionária e do Corpo de Bombeiros de São Paulo, e em seguida encaminhado para a Santa Casa de Tupã. O estado de saúde do mesmo não foi informado até o fechamento dessa edição. A Guimatur ainda não se posicionou sobre o acidente. O jornal Próxima Parada fica por aqui. Outras notícias no Bom Dia Busão. Uma boa noite para você, e até segunda. Jornal Próxima Parada. Agradecimentos. Diário do Transporte. O blog Ponto de Ônibus. E Revista do Ônibus, a sua parada obrigatória.